Face. O Jorge confirma para mim depois se deu certo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje é a nossa terceira lição sobre o Evangelho. A gente tem falado, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o evangelismo bíblico. A gente vai entrar nisso conforme as lições também, e sobre a evangelização mundial. Não tem como a gente fazer evangelização sem o Evangelho. Não tem como fazer evangelização sem os princípios do evangelismo que Jesus deixou para a igreja, para a gente identificar isso da melhor forma e poder cumprir a nossa missão como igreja. Eu vou tomada da aula passada rapidamente e a gente vai iniciar hoje nossa reflexão aqui, ok? Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pelo privilégio, mais uma vez, a honra de podermos ler a tua palavra e pelo teu Espírito compreendermos a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade que foi colocada a nós pela Escritura Sagrada. Senhor, pedimos que o teu Espírito semelhança. Deus coroou o homem, o ser humano, de glória, de honra, e deu a ele o poder de exercer governo, domínio sobre toda a criação. Existia um vínculo de filiação com Deus, justamente por causa dessa imagem que Deus permitiu o homem ter. O homem foi criado para estar em Portanto, visto que os filhos são de carne e sangue, ele também participou dessa condição. Quem participou dessa condição? Está falando de Jesus, certo? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Jesus, através da morte dele, derrotou aquele que tinha o poder da morte. Quem tinha o poder da morte? Satanás. Ele se tornou homem como nós, carne e sangue, e através da morte dele, ele derrota aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você cristão, você não é mais escravo da morte, você sabia disso? Você não precisa ser mais escravo do medo da morte. Essa é uma liberdade que o cristão deveria experimentar, se ele crê em Cristo de verdade. Porque a morte para a gente é só um passaporte para a eternidade. Por isso que Paulo fala o quê? Morrer para mim é lucro. Mas se eu continuar vivendo, eu vou viver para quem? Para Cristo. E nós temos então que entender que tantas pessoas hoje vivendo uma vida cristã, gente, com medo da morte. Nós não nos apropriamos de Cristo adequadamente. Porque uma da libertação, uma delas que ele traz é do poder da morte. As pessoas não vivem com medo de morrer. Vivem com medo da morte. Vivem num estado de pavor porque vão morrer. Mas o cristão não precisa disso, porque o nosso Cristo, Senhor Jesus, pela morte dele, destruiu a Satanás, tomou a chave da morte e ressuscitou, e prometeu a ressurreição para nós. Essa é a nossa esperança, essa vida eterna que ele promete. Mas antes de eu falar disso, eu estou falando ao estado calamitoso, estado deplorável que está a humanidade. Morto no delito do pecado, filho do diabo, escravo do diabo, escravo do medo da morte. Em Romanos 3:23, não precisa abrir, bem rápido, bem pequenininho, diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gente, sabe que todo ser humano está separado daquela condição de glória do Éden. Sabe aquela coroa de glória que Deus colocou no ser humano?
não existe mais. Sabe aquela vida que Adão e Eva usufruía da parte de Deus, aquela vida que nós procuramos, uma vida feliz, uma vida abundante, sabe essa vida? Nós não temos mais. O ser humano não tem mais. Ele perdeu tudo isso. E ele está separado da glória de Deus. Ele está exilado de Deus. E não temos nada a fazer para voltar a Deus. Eu tenho enfatizado aqui, nenhuma religião, a palavra religião, né, no latim religare, né? A gente ouve muito isso, religare. Religare é o que? É o esforço do ser humano de se ligar a Deus. Sabe o que é isso? Inútil, vão. Toda religião é vã nesse sentido. Nenhuma religião tem a capacidade de religar o homem a Deus. Se alguma religião tivesse, Jesus não precisava ter vindo. Nada pode nos religar a Deus, a não ser o Cristo e a sua obra na cruz. E essa é a notícia que nós temos, por mais que as pessoas não gostam de ouvir, que nós temos que aprender a falar com todo respeito à pessoa, mas falar a verdade. Você não pode se ligar a Deus, você precisa de Cristo. Sem Cristo você não é filho. Mas eu tenho a religião. A tua religião não te salva. Como? Só a tua? Não, nem a minha. Nenhuma. Só Cristo e o que Ele fez na cruz. Essa é a mensagem que nós temos que pregar adequadamente às pessoas, para que elas possam ser salvas. Só tem uma coisa que tem poder para salvar o ser humano: o Evangelho. A Bíblia diz, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não tem outra coisa, só o Evangelho. Se só o Evangelho tem um poder para salvar o ser humano, nós precisamos pregar o Evangelho. Pregar na igreja, em casa, fora da igreja, em todo lugar que tivermos a oportunidade de testemunharmos do Evangelho. Continuando, antes uma observação. Percebemos que aquele ser humano abençoado, né, como filho de Deus, representante do governo de Deus, que iria encher a terra da glória de Deus, se tornou então filho e escravo do diabo, do pecado, da desobediência, fora do reino de Deus. Vamos ver mais um pouquinho o estado atual do ser humano. Não precisa ver, gente, aqui é só uma metáfora, um paralelo. Em Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A partir dali Deus começa a colocar o que? Ordem, não é? Nesse momento ali de trevas e vazio, Deus começa a fazer com que a terra fosse habitada. Deus organiza a terra, haja luz, coloca o firmamento, coloca isso, né, a porção de terra para um lugar, a porção de água para outro. Deus vai organizando para que ela fosse habitada, organizada, tivesse harmonia. O ser humano sem Deus é como se fosse uma terra desorganizada, vazia, em trevas, desabitada. O ser humano precisa de novo da palavra de Deus para que ele entre em ordem, para que o seu vazio deixe de existir. Esse é o estado da humanidade. Gênesis 6:5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, gente. Deus viu isso depois da queda, depois do que Adão e Eva fizeram, quebrando a aliança com Deus. A maldade na humanidade cresceu, só foi intensificando, que Deus teve que mandar o dilúvio para limpar a terra, resetar a terra e dar uma oportunidade para uma família recomeçar, porque o negócio ficou seríssimo. Começou a acontecer, a primeira coisa que aconteceu, um irmão mata outro. Olha só. Depois, um dos homens, em vez de ficar como mulher, instaura a poligamia. Se eu não me engano, Lameque pega outra mulher e começa então a poligamia.
Depois, em vez de encher a terra, constrói um império para chegar no céu e se sentirem donos do universo e de Deus. Deus fala: chega. A maldade cresceu, a maldade cresceu. E Deus falou: eu estou vendo que a perversidade do homem está aumentando, e ele tem inclinação do pensamento do coração para fazer o que é mal, sempre. Aquele homem abençoado, sem maldade, com toda a perfeição e harmonia, representante legal da parte do Criador na terra, toda aquela bênção se foi. E esse é o estado de calamidade que está a humanidade hoje. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí eu sei que está gravando aqui, mas eu vou fazer uma crítica. Fazer o quê? Aí a gente vê um monte de livro de autoajuda. Encontre a resposta dentro de você. Meu irmão, procura muito dentro de você, não, que você vai achar é baderna aí dentro. A nossa resposta não está dentro de nós, não, está fora, é Deus. Só quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós que Ele nos conduz. Mas enquanto isso, o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Você sabe, eu acho que, gente, confronte-se com você, de verdade. Vamos ser sinceros com você mesmo, não precisa ser comigo. Fecha uma hora a porta do seu banheiro, olha para o espelho lá. O meu é pro lado de fora, tá? Fecha a porta lá e olha para o espelho para você e fala assim: será que eu teria coragem de falar audivelmente tudo que eu já pensei na vida? Meu irmão, a gente pensa coisa do arco da velha, a gente não faz. A gente pensa, não é todo mundo, mas muita gente já pensou em matar alguém, mas não faz, graças a Deus por isso. Mas esse potencial está lá no ser humano. Você fala: não, eu nunca faria isso. É porque você nunca teve na situação de algumas pessoas. Eu tive um amigo muito sincero quanto a isso. Ele falava assim: a família abençoada, filhos abençoados, cara direito, trabalhador. E ele falava assim: Rodrigo, rapaz, passando uma situação que agora eu entendo porque alguém mata outra pessoa. Existe um potencial do mal dentro de nós. Você fala: não, mas eu nunca teria essa possibilidade de fazer. Tá, mas quantas vezes você já invejou o outro? Quantas vezes a gente deixa de ficar com as coisas, ficar alegre com o que acontece com o outro? A gente tem inveja. Quantas vezes você já se achou melhor que o outro? Orgulho, soberba. Quantas vezes já guardamos ódio? Tudo isso está no coração. Quantas vezes você não quer aceitar nada disso que eu estou falando e se engana, achando que você é bom? Tem muita gente assim, que gosta de viver enganado e não quer aceitar a verdade de quem nós somos sem Deus. A Bíblia não mente. Esse é o estado do Senhor. E só está piorando, gente. Nós vemos a capacidade hoje, e já vem de épocas, mas agora antes de vir, só que estava assistindo televisão lá, filhos matando os pais. 2 mulheres recentemente, não é isso? Com um filho, castrou o filho e matou o menino.
Isso está no coração do ser humano, essa maldade. E às vezes não fazemos todo o potencial de mal que está dentro de nós, sabe por quê? Pela graça de Deus. Até o ímpio tem uma graça de Deus que impede dele ser tudo que ele tem potencial para ser. Mas há um potencial do mal, como há um potencial do bem em nós, que é resquício ainda da imagem de Deus, da semelhança de Deus. Por isso é um conflito dentro de nós, conosco mesmo. Está aí dentro. E só pode resolver isso quem? Cristo, Jesus e a obra dele na cruz. Em Mateus 11, 28 ainda ele diz assim, Jesus fala assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Gente, a humanidade sabe como ela está hoje? Cansada, sobrecarregada. Não é de hoje, né? Quanto mais o pecado, a maldade, o distanciamento de Deus entrou na humanidade, mais ela está sobrecarregada de si própria, né? E Jesus, ele mostra cansada da vida, cansada da existência humana, cansada da família, cansada de viver, cansada de lutar, sobrecarregada, cansada com os problemas internos e externos, essa vida de ser humano. Cristo promete resolver tudo isso escatologicamente. Quando nós aceitamos Jesus, as coisas continuam. Mas Ele resolve o problema que nos dá poder para vencer essas coisas, enquanto Ele não retorna e põe ordem na casa, que é a nossa esperança. Tudo isso vai acabar, porque Ele promete. Nós vamos chegar lá na 12ª lição. Isaías 1, de 4 a 6 diz assim: olha só o que Deus fala para a nação dele, povo dele, Israel. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o corpo e o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões, feridas abertas, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Está falando com Israel aqui, mas Israel é uma metáfora da humanidade. Não é diferente com a humanidade que não tem Cristo. Estão assim, cheios, sobrecarregados de ferimentos, vergões abertos na alma, na existência, na vida, sem esperança. Esse é o estado, gente, da humanidade. E outros enganados porque pensam que pelo pouco de bom que são, estão aptos a entrar no reino de Deus. Não estão, ninguém está. Só tem um caminho que nos leva de volta. Só tem um caminho, não tem outro. E Marcos 7, 21 diz assim a 23. Jesus ainda fala: pois do interior do coração dos homens, olha só o que Jesus fala, do interior do coração dos homens vem o que? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Isso não está fora não, está dentro. Jesus está falando, não sou eu. Eu acho que, tem gente que fala: não, Jesus errou, eu sou muito bom, Não, Jesus não errou. Essas coisas estão dentro da natureza do ser humano, e precisamos ser salvos
Vou usar aqui só para você entender, precisamos ser salvos de nós mesmos. Por isso que a gente tem que nascer de novo, salvos dos resquícios de tudo isso que ficou por causa da queda. Em Gênesis 3, 16 a 19, por causa do pecado, a mulher, Deus fala para a mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. A partir daí, problemas no relacionamento, no casamento começaram a acontecer. Por isso que, por mais que tenhamos fórmulas, eu tenho incentivado aqui, por mais que tenhamos fórmulas boas, bons princípios, bons casais, a primeira coisa que precisa ser restaurada é o relacionamento do casal com Deus. Porque não vamos conseguir resolver as outras coisas se primeiro a pessoa se... É interessante, Adão, olha só que interessante, depois disso, gente, ele fala assim: isso aqui foi uma maldição, tá? Por causa do pecado. Então, o que a mulher sofre hoje, os problemas gestacionais, mulher querendo se libertar do homem, né? O homem machista, mulher feminista, e brigando um com o outro, por causa do pecado. Antes do pecado eles eram um, estavam em acordo, em harmonia, estava tudo certo. Aí acontece aqui a primeira coisa, que a mulher, teu marido vai agora o quê? Dominar você. Deixa eu falar uma coisa: quando Deus deu autoridade ao ser humano a governar sobre os animais, sabe qual que é o ato de governo? O primeiro ato de governo? Quem sabe? Dar nome para os animais. Esse é o primeiro ato de governo. Nomeie aquele que tem autoridade. É o primeiro ato de governo. É um ato de domínio, de governo. Você dá àquele animal o que? Uma identidade, uma essência, o que ele é. Você discerne e dá um destino nele para a criação. É um ato de governo. Adão não dá o nome para a mulher, só depois do pecado, porque é um ato de domínio. Primeira coisa que ele faz depois do pecado, depois da maldição, em Gênesis 3:20, depois do versículo 19, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade, representando já seu domínio sobre a mulher. Acabou de falar que ele ia dominar sobre a mulher, o desejo da mulher seria com o marido. Isso aí já entrou num conflito, e ele faz o que ele fez com os animais. Ele começa a nomear, ele nomeia: agora você vai chamar Eva. O ato de dar o nome só veio depois para a mulher, porque antes eles estavam numa unidade. Deus os criou como um. E a desestrutura entra nas famílias, gente. Temos ou não temos famílias estruturadas hoje? Muito. E quanto mais passa, pior fica. Eu estou mostrando o estado da humanidade, porque nós não entendemos o Evangelho, se não entendemos a gravidade que o ser humano se encontra. É grave. E ele ainda diz, lá no versículo 19, perdão, ali era o 16, aí ele termina de falar no 19, e o 20 acontece o que eu falei, mas no 19 ele fala para Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Espera aí, ele era pó antes do pecado, só pó, para sobre Adão, e ele se fez um ser vivente. Quando ele pega, fica restrita à terra. Agora você é pó. A tua identidade está restrita aqui. Você perdeu a vida espiritual. Por isso Romanos diz que todos pecaram. O Deus que a gente leu fala: morte é uma morte que o homem
enfrenta é a separação de Deus. Aí ele morre. E ele se torna não mais um ser, pó, sem a vida espiritual, sem a essência da sua existência, que era o próprio Deus. Quando ele perde isso, meu irmão, ele perde tudo. E a humanidade representada nesse casal perde tudo, juntamente. Em Hebreus 9, 27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Depois de tudo isso que eu falei, o ser humano vai morrer e ainda vai enfrentar o juízo de Deus. Está todo mundo frito, vamos falar a linguagem correta. Frito. Todo mundo é merecedor da maldição, do castigo e da ira de Deus. Toda a humanidade está separada dos seus delitos, pecado, transgressão, fazendo a vontade que não é a vontade de Deus, enganada, orgulhosa, achando que não precisa de Deus, criando os seus próprios deuses. Daí surgem os ídolos. E a humanidade então, ela vai morrer. Morreu? Juízo. Você vai estar diante do tribunal de Deus. Nós vamos estar. E aí, meu irmão, não tem mais jeito não. Precisamos ser salvos da ira de Deus, salvos da ira justa de Deus. Só tem um que pode fazer isso por nós: é Cristo. A boa notícia é que Ele fez isso por nós na cruz. Basta a gente crer. Se crermos, voltamos ao relacionamento com Deus e tudo começa a se organizar. Mais um pouquinho. Nós vemos que o início então do problema foi aonde? Abra a tua Bíblia agora comigo, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Chora? Diz assim, versículo 16: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Nós lembramos que Deus fez o que? Essa aliança com o homem. Eu te dou tudo, toda a beleza, todo o jardim, alimento, tudo que você precisa, a minha presença, a habitação, segurança, a terra é tua, domina. Vamos fazer uma coisa só, para você manter tudo isso: só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era simples, era só uma formazinha de demonstrar uma gratidão. Creia na palavra de Deus e obedeça como gratidão por tudo que Deus fez, basta. E o homem não conseguiu fazer isso. Qual foi o problema? Gênesis 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Nós sabemos que aqui a serpente representa o diabo. Apocalipse diz assim: o dragão, a antiga serpente, vai ser julgado, né? É interessante que tem até uma brincadeira, né? Lá no Éden, o diabo era uma serpente, lá em Apocalipse já virou um dragão. O bicho cresceu, né? Cresceu, e a influência dele, o poder dele cresceu sobre as nações. Mas aqui ele está representado nessa figura da serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: olha só o que a serpente pergunta para a mulher: foi isto mesmo que Deus te disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só que deturpação da palavra de Deus.
Foi ao contrário. Deus falou: coma de todo fruto do jardim livremente, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Posso fazer um parênteses aqui? O diabo vai tentar você com a palavra de Deus. Não ache que ele vai tentar de outro jeito. Como que o diabo tentou Jesus? Com a palavra. A gente se engana em achar que ele vem de um jeito. Não, ele vai vir através da religião. Ele vai tentar nos enganar usando a Bíblia. É difícil de entrar na cabeça, mas é exatamente isso que ele fez com Adão e Eva. Deturpou a palavra, e com Jesus foi mais sutil ainda. Ele não deturpou a palavra, ele citou a palavra com motivações erradas. As motivações, o que ele estava por trás era satânico, mas a palavra, ele estava citando a palavra de Deus para Jesus. Por isso, por mais que seja difícil de entender, nem todo mundo que está usando a palavra de Deus está falando da parte de Deus. É difícil, eu sei disso, mas eu não estou falando algo fora da Bíblia. Eu estou mostrando para você. O diabo vai tentar-nos com a palavra de Deus. Não é de outro jeito. E ele vai tentar para nos enganar. Nós vamos ver aqui depois qual que é o maior objetivo de Satanás. E aqui ele usa, ele deturpa, quer confundir a clareza de Eva contra a fala de Deus. E aí cria-se um problema. Olha só no versículo 2. Respondeu a mulher à serpente. Olha só, ela sabia que podia comer. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse. Olha só, ela tinha que repetir o que Deus disse, sem tirar nem pôr, certo? Mas ela tem alguns errinhos na hora que ela vai citar o que Deus falou. Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Esse nem toque Deus não falou, ela acrescentou. Nós temos um problema com Eva. Ela está acrescentando algo que Deus não disse, certo? Ela está acrescentando. Existe um acréscimozinho. E depois uma falta de ênfase em outra coisa. E ela fala assim: do contrário, vocês morrerão. Ela acerta, mas faltou a ênfase dada por Deus. Deus diz o quê? Certamente morrerás. Certamente, não há dúvida, porque foi aí que o diabo entrou. Não, Eva, é bem assim, né? O diabo entra com essa falinha mansa. Não é bem assim. Você não precisa de Jesus, é muito bom, uma pessoa boa. Você acha que Deus não ama você assim? Você acha que você não é salvo? Gente, nós só somos salvos pela palavra do Evangelho. Não deixe Satanás te enganar com sutilezas. Ele enganou Eva. E Satanás então diz assim no versículo 3: perdão, 4. Disse a serpente à mulher. Olha só, Deus falou o que? Certamente morrerás. Aqui Satanás fala o que? Certamente não morrerás. O que Eva acontece? Ela está sendo ludibriada, enganada, por não ter convicção, conhecimento claro da palavra. E a Bíblia diz que ela foi enganada. Adão não foi enganado. Satanás entrou na mente de Eva e enganou. Sabe o que ela faz? Pega o fruto da árvore que Deus tinha mandado não comer e come.
Onde estava Adão? Provavelmente pertinho dela, porque a Bíblia fala que ela dá para ele. E oferece para o marido. Imagine você no lugar de Adão. Deus falou que a hora que eu comesse desse fruto eu iria morrer. A Eva põe o fruto na boca, come. Ele falou: vamos esperar um pouquinho, né? Vamos ver se ela morre. Não morreu. Adão começa a duvidar da palavra de Deus. E ele come também. Simplesmente, da maior naturalidade, ele desobedece a ordem clara de Deus para não comer. Imagina, ele está constatando, é uma questão empírica. Está vivendo ali. Peraí, minha mulher, peraí, que negócio é esse? Eu estou vendo, ela mordeu aí. Aquele Deus falou que ela morreu. Está aí viva na minha frente. A hora que ele pega e come, imediatamente ele morre espiritualmente. Abre-se os olhos dos dois para a maldade, entra problemas imediatamente psicológicos, medo, vergonha, há uma desconexão imediata de Adão e Eva um com o outro, se veem nus, diferentes, afastados, se cobrem. Pronto, meu irmão, começou a desgraça. E vamos tentar corrigir esse negócio. Pegam as folhas de umas árvores aí, de uma bananeira, sei lá o que era, lá as palmeiras, né? E vão cobrir a gente agora, porque o negócio vai confundindo tudo. E Deus aparece. Cadê vocês? Que vocês estão se escondendo? Se escondem de Deus, com o medo do Criador, com o medo daquele que deu tudo para eles. Desconexão do Criador, meu irmão, se instalou. Todos os problemas se iniciaram por 3 motivos. Nós vamos concluir enfatizando os 3 problemas do ser humano. No fundo vai gerar um só, mas os 3 problemas do ser humano. Primeiro problema do ser humano é a serpente. Até hoje, o diabo quer enganar a humanidade e fazê-la desacreditar na palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus hoje? Cristo Jesus. Ele é a palavra encarnada e a única obra que ele fez que pode salvar a humanidade. O que a serpente vai falar? Não, certamente não é só Jesus que salva, né? Certamente não vai, você vai morrer, não vai ter problema nenhum. Ele vai usar disso, meu irmão. Certamente você não é tão ruim assim. Olha, você faz tantas coisas boas na vida. O diabo vai enganar as nações. Esse é o poder que ele tem de enganar. Até hoje. Então a humanidade tem um grande problema. A serpente. Esse é o problema da humanidade. O segundo problema é não conhecer a palavra de Deus. Eva desconhecia adequadamente a ordem de Deus. Quando eu não conheço o Evangelho, esse é o meu outro problema, porque só o Evangelho de Cristo tem o poder para me salvar. E qual é então o papel do diabo? Não deixar você conhecer o Evangelho. O que ele quer fazer com o Evangelho? Deturpar o Evangelho, colocar coisas do Evangelho, tirar coisas do Evangelho. Eu estou falando algo que não está na Bíblia, ou foi isso que ele fez com Eva e com Jesus? Lembra que Jesus foi mais sutil. Ele vai fazer de tudo para usar a palavra de Deus para mostrar que você é uma pessoa boa, que você não precisa tanto assim de Jesus. Ele vai tentar nos enganar.
tirando de nós o Evangelho que pode nos salvar. Nós temos dois problemas: a serpente, a falta de conhecimento do Evangelho de Cristo, porque hoje o Evangelho de Cristo é a palavra, é a aliança, não é mais a palavra do Éden, não coma, é creia em Jesus como Cristo, Filho de Deus, e que Ele seja o Senhor da sua vida. Essa é a palavra de Deus que tem o poder para nos salvar. Só Ele. Entende o que eu estou falando? E a serpente vai fazer o quê? Ele vai fazer. Não, cria essa religião. Cria essa. Não, olha, faz o bem, que você vai ser salvo. Faz bastante boas obras, porque você vai pagar os seus pecados diante de Deus. Meu irmão, não se engane. Nada o que o ser humano faz pode pagar a sua dívida com Deus. Nada. Só Cristo, o que Ele fez na cruz e na sua morte e na sua ressurreição, pôde pagar e satisfazer a justiça de Deus. Só Ele. O terceiro problema e último, que é consequência dos dois. Perdão. Não conhecer e não crer. Eu quero enfatizar as duas coisas que estão inclusas então nesse segundo problema. Primeiro, a serpente. Segundo, desconhecer a palavra, e outros conhecem, mas não creem. Adão conhecia, mas desacreditou em Deus, de Deus. Quantos conhecem a palavra de Deus e não creem? Essas duas coisas vão levar ao problema maior: estar separado de Deus. O que mais o diabo quer é te enganar, te afastar do Evangelho, não deixando você conhecer o Evangelho, ou fazendo você desacreditar do Evangelho, porque dessa forma você está separado de Deus. E outra, não está separado de Deus aqui nessa vida, separado de Deus eternamente. Esse é o problema do ser humano. O ser humano sem Cristo está separado de Deus eternamente. Eternamente. Nós temos um problema seríssimo. Quando eu falo isso, por favor, me entenda o que eu vou falar. O problema financeiro é um problema para nós? Afeta a gente. O problema de saúde é um problema que afeta nós como seres humanos? Sim. Apesar dessas coisas não serem o maior problema do ser humano, são coisas que são tribulações, provações, afligem a nossa alma. Só que, meu irmão, no entendimento da palavra de Deus, uma pessoa pode não ter saúde e viver a sua vida inteira com problemas, deficiências de saúde. E com Cristo, ela tem a salvação eterna. Isso não pode ser uma coisinha que a gente não acredita nisso. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Se temos a Cristo, nós temos vida eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais maldição, não haverá mais morte, não haverá nenhuma desgraça que aflige a nossa vida. Enquanto estamos nesse mundo, nessa época antes da volta de Cristo, no mundo nós vamos ter aflições. Mas nós não podemos perder a nossa alegria da salvação. Jesus Cristo salvou você de Satanás, da incredulidade e do distanciamento de Deus, e te fez filho de Deus, meu irmão. Isso não pode sair de vista.
Isso não pode sair dos nossos cânticos, isso não pode sair da gratidão do nosso coração a Deus. Os problemas financeiros, de saúde, de família não podem tirar a alegria do que Cristo fez por nós, por mais que isso cause sofrimento e nos faz padecer, nós sabemos disso, mas a alegria existencial não pode ser tirada de nós, se cremos no que Cristo fez por nós na cruz. Esse é o maior valor que nós temos. Ele nos alcançou. E aqui eu estou encerrando com as observações finais. Então, Adão estava com Eva e não fez nada, não lembrou a si mesmo e sua mulher da aliança com Deus. Ele pode ter pensado, como eu disse, minha mulher comeu, não morreu, Deus mentiu para mim. Portanto, Adão não crê e também come o fruto em desobediência a Deus. Eva, por não conhecer corretamente a aliança, e Adão, por não crer, pecaram contra Deus, foram separados de Deus. A partir desse momento se instaurou um grande problema. Deus pega esse homem, retira do jardim do Éden, exila um ser humano, tira, afasta da árvore da vida, afastado dele próprio. Isso está em Gênesis 3:23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. O homem não poderia mais ter acesso à vida de Deus. E esse é o estado da humanidade, separado de Deus, morta nos seus delitos e pecados, incrédula à palavra de Deus, enganada, sem conhecer a Deus. A partir disso, Deus faz uma promessa. Vou encerrar com a promessa, porque isso tudo que eu estou falando não é a boa notícia, é a má. O Evangelho não é isso, mas nós não vamos entender o Evangelho se não entendermos o estado da humanidade. Aí ele faz o que? Uma promessa. Gênesis 3,15. Aqui eu encerro. Deus prometendo aqui por graça. Ele diz assim, ele falando com a serpente, Deus fala: eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, da mulher. Este, o descendente da mulher, ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus faz uma promessa, que alguém ia nascer de uma mulher, que iria ferir com uma ferida mortal a serpente, na cabeça, esmagar, ferir. A serpente representa o que? A desgraça que entrou no Éden pelo engano. O que vai acontecer? Deus está prometendo a alguém que ia desfazer as obras da serpente. Quem fez isso, gente? Jesus. Em 1 João diz o quê? Que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Quando Jesus chega, essa é a boa notícia: o descendente da mulher nasceu, e ele vai cumprir o que Deus prometeu. Ele vai salvar o homem da desgraça que se instaurou na humanidade por causa do pecado de Adão e Eva. Esse é o Evangelho. E como Deus fez isso? Nas próximas lições a gente vai continuar vendo. Eu vou sempre deixando um ganchinho para a gente continuar a linha de raciocínio, tá? Próxima lição, pra você ter uma ideia, nós vamos voltar à essência do problema. Nós não podemos esquecer qual é a essência do problema. Nós vamos nos aprofundar nessas 3 questões. Aí na 5, então, a boa notícia. E depois, mais para frente, o que nós vamos fazer com essa boa notícia? Esse material está preparado para mostrar desde o princípio como nós somos salvos e qual é o nosso papel depois de ser salvo. Qual é a nossa missão? E nós vamos trabalhar nas 15 aqui.
Amém? Espero que tenha ajudado a esclarecer. Você vai viajar, mas você vai estar, né? Sim, eu estou viajando, eu volto na segunda ou terça-feira. Estou viajando para uma conferência sobre evangelização mundial. Eu e o pastor Fabiano, nós vamos estar em Joinville, pronto, de madrugada essa noite. Vai eu, a Simone e o Benjamin. E eu já volto de Joinville com o Fabiano e com a esposa, a Tere, porque depois em Araçatuba a gente vai fazendo, esse final de semana que vem, a conferência lá com o Conselho de Pastores em Araçatuba. Então, mais ou menos isso que a gente está passando aqui de uma forma muito tranquila, né? Devagar, sem pressa. Nós vamos fazer um seminário lá com alguns pastores, alguns líderes, justamente para a gente reaver, refletir junto com a liderança cristã sobre a necessidade da gente enfatizar o Evangelho, pregar o Evangelho ao nosso povo, ensiná-los a conseguir anunciar esse Evangelho adequadamente. Para isso está servindo essas viagens de conscientização mesmo da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Tá? Então ore por nós. Estou saindo amanhã, volto na segunda. Provavelmente na segunda noite eu já estou aqui. Na quinta então vamos ter a lição. Aí na sexta em Araçatuba a gente está indo para a conferência. E na outra em São José do Rio Preto. Mas tanto nessa agora como na outra, às quintas-feiras eu vou conseguir ficar aqui para a gente não perder a sequência. Então, tá ok? Vamos orar, agradecer a Deus. Coloque em pé. Pai, abre os nossos olhos diante da sua palavra. Tira de nós todo engano, Senhor. Tira de nós muitas vezes a sensação e o desejo de querer nos auto-justificar diante do Senhor, porque somos bons em algumas coisas. E é verdade que existe bondade em nós, que sobrou, que resta em nós por causa da sua imagem. Nem isso temos mérito. É verdade que conseguimos fazer coisas boas na sociedade, um para o outro, mas não é isso que nos salva. Dá-nos essa consciência, dá-nos a consciência que a tua justiça é muito além do que tudo isso que podemos oferecer, e que Jesus precisava fazer o que fez para nos salvar. Abra os nossos olhos, não nos permita serem enganados pela serpente. Livra-nos do mal, como Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, livra-nos da tentação. Nos permita colocar os olhos somente em Cristo, na sua obra e na volta de Cristo, para consumar os séculos e tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, Pai. A Ti a nossa gratidão por tudo isso. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você.